E aí pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui num cenário totalmente diferente e esquisito. Eu sei que parece que eu tô no meio do nada, e é porque eu tô em viagem e eu decidi sentar aqui no escuro, à noite, no frio, para gravar esse vídeo para vocês, para a gente falar um pouco sobre metas, sobre vendas e sobre a dificuldade de você ter um negócio criativo, né? É um vídeo meio coração aberto aqui também, mas digamos assim intimista. Eu tenho gravado muitos reacts que são conteúdos bem fáceis de gravar e que eu acho que eu consigo fazer algumas inserções lá bem valiosas, né? Mostrar um pouco do meu conhecimento, mostrar um pouco da experiência que eu tenho e também ajudar vocês de alguma maneira, né, a terem um resultado comercial melhor nos estúdios, né, nos negócios criativos de vocês. Mas dessa vez tem algumas coisas que estão pipocando na minha cabeça aqui e eu decidi simplesmente sentar e passar isso para vocês e conversar com vocês, tá? Então, hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, é segunda-feira, dia 30 de junho, que é a data de fechamento do mês. É o último dia, então os times comerciais hoje, eles se dividem em dois grandes grupos. Num grupo, a gente tem o pessoal que conseguiu bater as metas, que está feliz, que está comemorando, que está se preparando para o mês seguinte, que está com o processo comercial todo estruturadinho. E do outro lado, a gente tem o pessoal que está decepcionado, está triste, está inquieto com as suas metas comerciais e de alguma maneira quer fazer alguma coisa para que isso se corrija, né? Para que isso melhore. Então, assim, esse vídeo, evidentemente, ele não é para o primeiro grupo. Não é para pessoas que batem as metas, para pessoas que fazem muitas vendas, para pessoas que têm um processo comercial bem estruturado. O meu canal, inclusive, ele não é pensado para essas pessoas. O meu canal ele é pensado para quem não tem isso, para quem não tem processo comercial, para quem não tem uma metodologia de vendas, para quem não tem uma atração consistente de clientes. De todos os problemas que um negócio tem, eu acho que esse é o mais importante, é o que precisa de mais atenção e é o que eu tenho me especializado já nesses últimos anos em resolver. Então, se você se identifica com esse segundo grupo, se essa sensação de chegar no final do mês e tá correndo atrás do próprio rabo, ela ressoa com você de alguma forma, eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, tá? E eu prometo que eu não vou te vender nada, tá? A não ser que você queira. Se você quiser, o link tá aqui na descrição, você já sabe, certo? Tirado isso da frente, vamos conversar aqui seriamente, né? De amigo para amigo, tá? Então, se você se identificou com essa segunda coisa que eu falei, você deve ter percebido que é uma sensação ruim pra caramba. Porque você chega no final do mês, você tem conta para pagar, você tem um monte de despesas, um monte de preocupações. Você tenta passar coisas no seu cartão de crédito e não passa. Você tenta fazer Pix e você não tem dinheiro. Todas essas coisas começam a acontecer com você e você começa a se questionar em termos de negócio, em termos de produto, em termos de forma de pagamento, em termos do que você está fazendo da sua vida, se você quer continuar sendo designer ou não, se você quer continuar tendo um estúdio ou não. E todas essas coisas, elas parecem que vão como que inundando a sua mente, inundando a sua cabeça e preenchendo todo o espaço vazio que tem ali, né? É justamente nesse momento que você fica sem dormir, que você trabalha mais, que você começa a movimentar alguma coisa ali de conteúdo, você começa a correr atrás e aí, enfim, você vê que não vai dar resultado e aí você pensa em desistir, você fica triste e todas essas coisas acontecem, né? Se você já passou por isso, você sabe que é muito ruim, é muito desagradável. Então, eu quero te passar nesse vídeo uma espécie de plano de ação mais voltado assim para a caixa emergencial, para evitar que esses momentos aconteçam e para também te trazer algum alívio e fazer com que você não tome decisões precipitadas nesse momento. Por quê? Quando você está nesse cenário de baixa e você tem essas metas e essas responsabilidades que não são batidas, o que, que você busca fazer? Você busca primeiro o lugar mais confortável. Então, para o designer, qual que é o lugar mais confortável? O portfólio. Eu vou atualizar meu portfólio, vou postar mais projetos, vou fazer não sei o quê. Ou alguma coisa relacionada à criação. Vou atualizar meu site, vou atualizar meu Instagram, vou refazer minha identidade visual. Tudo isso surge nesse momento por quê? Porque você está infeliz com os resultados comerciais e então você decide correr para aquilo que você faz melhor. E o designer ele faz melhor comunicação. Então ele busca fazer a própria comunicação. Ele busca institucionar a comunicação dele. Ele busca melhorar os materiais que ele tem do estúdio. E aí isso vai ocupando o seu tempo. Você vai focando em fazer essas coisas. Você cria lá um novo artboard no Figma, no Illustrator, começa a criar, refazer a sua identidade e tal, na esperança de que isso vai te ajudar. E aí você perde um tempasso nisso.
E o problema continua, você continua todos os meses correndo atrás do próprio rabo. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece é você começar a repensar o seu modelo de negócio, o seu produto. Você começa a pensar se você não deveria ir trabalhar numa agência, se você não deveria pedir emprego para aquele seu colega designer que tem um estúdio mais bem sucedido que o seu. Você começa a pensar sobre, sei lá, talvez trocar de profissão. Você começa a pensar em talvez criar um novo produto de pacote de post, sendo que você vende estratégia de marca, identidade visual. Você começa a pensar em adicionar outros serviços, como edição de vídeo, motion, animação, 3D, produto e todas essas coisas que você não necessariamente faz ou gosta de fazer, mas você pensa em simplesmente socar produtos ali, porque você imagina que isso vai te dar possibilidade de achar mais clientes e de fechar mais clientes. Então, esses são dois grandes erros que o pessoal comete. E que são dois grandes erros muito comuns, porque você está nesse momento, você está no momento de baixa e você não consegue olhar para o seu negócio como alguém que está pensando no longo prazo. Você não consegue olhar para o seu negócio pensando em alguém pensando, digamos assim, sabe, realmente você não tem um plano, você só está tentando tapar um buraco que você se meteu. E aí, esse tapar de buracos vira um grande problema lá na frente. Porque você vai adicionar esses novos produtos, vai fazer marketing desses novos produtos, vai atualizar uma parte do seu portfólio, não vai terminar porque você vai ver que não dá resultado comercial. E aí você simplesmente vai ver que você está trabalhando e não está tendo resultado nenhum, certo? Enfim, por que eu tô narrando esse cenário aqui quase distópico, né? E que eu acho que muitos de vocês passaram ou passam ou se identificam. Porque isso é comum para quem não tem experiência no comercial e para quem não tem uma estruturação de processo. Se você tem estrutura de processo e se você busca todos os dias do mês trabalhar pelo seu comercial, você para de ter esse problema. E é isso que garante que você tenha, de fato, um estúdio, um processo criativo e uma proteção da sua criatividade, do seu ambiente mental mais profunda, mais perfeita. Se você realmente quer criar grandes projetos, quer criar bons projetos, quer atender bons clientes, quer ganhar todos os meses aquele mesmo salário, mesmo que seja um salário muito alto, de 10, 12, 15, 20, 50 mil reais por mês, você precisa investir mais tempo no comercial. E você precisa começar a entender que o que faz você bater as suas metas de vendas são de fato coisas relacionadas à venda e que você provavelmente não tem feito porque você não conhece isso ou porque você não tem a orientação adequada para isso. Então, qual que é a minha principal sugestão nesse caso? É desenhar um processo comercial e seguir ele. Mesmo nos dias que você não está afim, mesmo nos dias que você está ocupado, mesmo no dia que você tem outras preocupações na cabeça, que você tem que entregar projeto, você precisa alocar tempo para o seu comercial. Porque um estúdio de design, antes de ele ser de design, ele é um estúdio. E o estúdio ele é um modelo de negócio. Todo modelo de negócio ele tem por pressuposto vender. E você precisa ter uma aquisição constante de clientes e uma transformação desses clientes, de fato, em clientes pagantes, né? De leads para clientes. Quando você faz essa transformação de lead para cliente, você ganha dinheiro, que é o que a gente chama de vender. Se você consegue fazer isso com previsibilidade, com frequência, veja, você resolveu o problema de ter um negócio. Você resolveu a parte do estúdio. E aí você pode focar em design. Você pode focar em criar grandes projetos. Você pode focar em fazer aquilo que você mais ama, que é, sei lá, estudar técnicas de design, estudar softwares de design. Você pode fazer isso na medida que você tem o comercial bem estruturado, que você consegue realmente ganhar um valor muito bom pelo seu trabalho. Se você realmente valoriza a sua criatividade, se você realmente se importa com os projetos que você cria, se você realmente quer ganhar prêmios, você precisa de tempo para trabalhar nesses projetos. Você precisa de tempo para investir em equipamento. Quer dizer, você precisa de dinheiro para investir em equipamento. Você precisa de dinheiro para contratar equipe, certo? Para contratar ferramentas, para comprar assets. Você precisa de recurso para criar bem. Claro que você também precisa de experiência e também precisa de tempo, mas essas coisas não dá pra gente resolver na porrada. O comercial a gente resolve na porrada. E é isso que eu gostaria de inspirar em vocês nesse vídeo. Se você chegou agora, no final do mês, e não bateu as suas metas, não tem problema. Sobreviva do jeito que dá e foque no comercial, foque na prospecção. Esquece portfólio, esquece o seu próprio site, esquece todas essas coisas normais que os designers falam e começa a vender de fato. Então eu quero tentar te passar aqui uma espécie de plano de ação, tá?
só para não ficar te jogando um monte de problemas e fazendo você pensar em cenários ruins, sem que você, de fato, tenha uma solução para isso, tá? Então, eu não vou compartilhar minha tela porque eu estou gravando isso aqui de um jeito muito caseiro, mas basicamente o que eu anotei aqui é o seguinte: você não pode mudar os rumos do seu negócio quando ele vai mal, e você não pode buscar o lugar comum do designer quando você tem resultados ruins comercialmente. O que você precisa fazer é entender a seguinte equação, e ela é muito simples. Você precisa entender que a previsibilidade do teu negócio, ela é igual à quantidade de leads que você tem, quantidade de pessoas que te chamam, vezes a quantidade de fechamentos, ou vezes a sua taxa de fechamento, ou seja, a quantidade de pessoas que te chamam que você consegue transformar em contratos. Esses são os dois números mais importantes para você viver de design, para você viver no seu estúdio, para você viver como um freela sendo muito bem pago. Você precisa ter um número frequente de leads te chamando e você precisa ter uma quantidade de fechamentos constante. Esses dois números precisam estar muito bem estruturados. Esses dois números precisam ser muito constantes dentro do seu processo para que você tenha de fato previsibilidade. Então, todo o resto, quantos projetos no portfólio eu tenho, quantos, prêmios eu ganhei, quantas ferramentas eu domino e tudo mais, isso você deixa tudo de lado. Isso tudo não interessa. Você precisa focar única e exclusivamente em adquirir clientes e fechar esses clientes. Essas são as suas duas preocupações. E se você não está batendo as suas metas comerciais, se você está tendo alguma dificuldade nesse sentido, você precisa, a partir de hoje, reservar 4 horas do seu dia, todo dia, até você resolver esse problema. E olha que aqui eu estou sendo um pouco generoso. Você poderia reservar mais de 6 horas, você poderia reservar 8 horas, você poderia reservar o tempo inteiro do seu trabalho só para isso. Mas aqui eu estou te falando de uma forma mais tranquila, 4 horas, tá? E se você não tem esse costume, 4 horas para você vai ser uma tortura. E é muito bom que você passe por essa tortura, porque afinal você não está tendo os resultados que você gostaria de ter. O que você vai fazer nessas 4 horas? Você vai balancear essa equação e você vai fazer com que essa equação cresça. Você vai adquirir novos clientes e os clientes que você adquirir, você vai fechar. Você tem esses dois grandes objetivos e é realmente muito simples. O processo comercial não é uma coisa difícil, é uma coisa que você muitas vezes paga caro, aprende, ou paga com seu tempo, ou paga com a sua sanidade, certo? Ou às vezes com dinheiro, né? No caso, se você entrar nos meus produtos. Mas, obviamente, ao entrar nesses produtos, você diminui a quantidade de tempo gasto e a quantidade de sanidade gasta, né? Você fica mais são da cabeça e você perde menos tempo. Por um preço, obviamente. Mas é simples. No final é muito simples. Você só precisa aumentar esses dois números. Essas 4 horas que você gastar por dia, você vai balancear entre esses dois grandes números. Adquirir clientes e transformar esses clientes, de fato, em projetos. Se você não é conhecido, se você não tem clientes, se seu gargalo é lead, você tem um foco muito importante que é o foco na aquisição desses clientes. Você tem 3 jeitos muito confiáveis de adquirir clientes hoje na internet. Você pode fazer a abordagem, você vai produzir conteúdo e você vai rodar tráfego. Preferencialmente você vai fazer os 3, tá? Muitas vezes eu falei para o pessoal fazer uma dessas 3 e focar nela. No entanto, hoje eu acho que faz bastante sentido você ter essa visão, digamos assim, 360. Tá um pouco no Instagram, um pouco no YouTube, um pouco no Substack, fazer abordagem, mandar mensagem, esperar as pessoas te chamarem, pedir indicação, tudo isso funcionando junto. E assim você ocupa essas 4 horas. Roda de tráfego junto com conteúdo, junto com abordagem, junto com e-mail, junto com a porra toda. E não pare de fazer isso. Porque se o seu negócio está mal das pernas hoje, se você não está batendo as metas comerciais que você definiu hoje, é porque você, há 30, 60 dias atrás, não tem feito isso. E você não pode esperar que esse problema de aquisição de clientes e de fechamento de clientes, ele se resolva da noite para o dia. Porque isso é difícil. Construir autoridade é difícil, construir audiência é difícil. E dentro do digital, dentro desse mercado que nós estamos, mesmo que você preste serviços locais e tudo mais, você sabe que a parte mais difícil de um negócio é construir lista. É, digamos assim, adquirir clientes. Isso é a coisa mais difícil. Um estúdio que tem 100 clientes e nenhum designer vale muito mais do que um cliente que tem 100 designers e nenhum cliente. Por quê? Porque o valor do negócio está
no cliente. Se você tem os clientes, cara, a estrutura você compra depois. A estrutura você pode adquirir depois. Você pode montar todo o estúdio depois. Pô, se eu tenho 100 clientes que me pagaram, que me deram uma entrada, cara, eu compro quem eu quiser no design. Eu monto minha equipe no dia seguinte. Contrato um monte de freela, ligo pra galera, pronto, montei um estúdio. Não vai ser o melhor estúdio do mundo, evidentemente, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Que o valor do negócio tá no cliente. Então, se você não está fazendo tudo o que você pode para adquirir clientes, você não tem o direito de reclamar que você não bate as suas metas comerciais. Você simplesmente não tem esse direito. Você tem que ficar quieto e sofrer e ganhar pouco mesmo, entendeu? Agora, se você quer ganhar mais, se você quer de fato ter um comercial forte, estruturado, você precisa investir tempo na aquisição de clientes. Você precisa escrever newsletter, você precisa postar vídeo, você precisa postar carrossel, você precisa postar reels, você precisa fazer abordagem, você precisa pedir indicação, você precisa rodar tráfego, você precisa fazer campanhas de reconhecimento, você precisa ter página, você precisa ter formulário, você precisa ter a porra toda. Você tem que ter produto de entrada, você tem que ter produto low ticket, você tem que ter produto high ticket, você tem que ter serviço, tem que ter produto, tem que ter recorrência. Você tem que ter isso. Porque se você não tiver, se você não estiver trabalhando essas várias frentes, você não pode, simplesmente não pode reclamar que você não está batendo as suas metas comerciais. Porque você não está investindo o tempo necessário, você não está investindo o esforço necessário. E se você não está prospectando durante 4 horas todo dia, você não pode reclamar que você não tem cliente. Você não pode. É tipo, você reclamar que você não tem shape, sendo que você não vai na academia. É tipo você reclamar que você não é bom em tênis, sendo que você não joga tênis. É simplesmente você reclamar que você não sabe dirigir e você não vai no CFC, entendeu? Você tem que fazer essas coisas. Você escolheu empreender, aceite essa cruz. E você vai ver o seguinte: quem faz isso e quem realmente se dedica 4 horas todo dia, bota um cronômetro do lado do seu computador e fica 4 horas por dia prospectando, mandando mensagem, postando vídeo no YouTube, criando newsletter, escrevendo, e busca maximizar a quantidade de clientes adquiridos. Se você fizer isso 4 horas por dia, no final de uma semana, seu negócio está totalmente diferente. Você vai ter cliente, você vai ter proposta, você vai ter call. Você vai ter. É só você fazer com que o seu negócio seja conhecido. A maior parte dos designers, eles não sabem, a sua própria família não sabe que você é designer. Sua própria família não sabe com o que você trabalha, não sabe o que você faz. As pessoas que moram com você não sabem o que você faz. Como é que um cliente de fora vai saber? E como é que você vai se diferenciar do outro fulano de tal que mostra o trabalho dele? Você não vai se diferenciar. Já era. Você perdeu o jogo. Então, poste. Publique. Faça os cortes. Entendeu? Teste thumbnail, teste título. Porra, eu tô aqui 9h50 da noite gravando vídeo no frio pra não perder a porra do cronograma. E eu não vou perder. Ah, mas eu tô fora de casa. Ah, eu tô sem o microfone. Ah, ninguém fica quieto pra eu gravar. Olha onde eu tô. Eu tô no meio do nada aqui, tá? No frio. Foda-se. Por quê? Porque é mais importante pra mim ter um processo comercial sólido e produzir esses conteúdos, certo? Do que não fazer isso e não ter cliente. Então, essa é a lição. Essa é a ideia do vídeo. É que você possa simplesmente virar a chave na sua cabeça e parar de fazer o que os outros designers fazem. Porque se você se comportar como os outros designers, você vai ter o resultado dos outros designers, meu Deus do céu. Certo? E aí você não vai progredir. Porque a maior parte dos outros designers tá fudido de grana. Não tem cliente, tá reclamando do mercado. E não faz isso que eu tô falando. Não publica, não roda tráfego, não o aborda, não faz isso da forma certa e não faz isso durante tempo suficiente. Então a maior parte das pessoas quer construir um negócio que vai durar 20 anos, mas não está disposto a sacrificar 2 anos fazendo isso. Eu estou na internet há 9 anos. Eu comecei na internet em 2016 produzindo conteúdo. E eu demorei 9 anos para fazer R$1 milhão aqui. Eu fiz o meu primeiro R$1 milhão faz pouco tempo, de vendas, né? Em vendas. E eu tô há 9 anos aqui. E tem gente que olha pra mim e fala assim, nossa, mas ele é rápido, né? Ele é bom. Não, ele é talentoso. Cara, talentoso nada, eu sou um merda se você for olhar, entendeu? Porque eu tenho 24 anos. Tá, você tem 24 anos, mais de R$1 milhão em vendas, dois filhos, né? Porra, conseguiu comprar umas coisas legais aqui e tal. Beleza. Mas, cara, eu tô há 9 anos, entendeu? Nessa. Tem gente que tá em 1 ano e fez R$1 milhão no primeiro ano.
Eu não sou esse cara. Eu não sou especial, eu não sou um gênio, entendeu? Mas eu tenho esse atributo que é, eu não vou desistir. Eu sei o que tem que ser feito e eu vou fazer. Foda-se. E se você não tá disposto a fazer isso, cara, foi mal. Vai estudar com outra pessoa, vai atrás de outra pessoa, vai ouvir outra pessoa, vai cair no golpe de alguém, entendeu? Que vai te prometer aí, sei lá, quantos R$ 1.000 de resultado fácil e rápido sem trabalhar, entendeu? Porque eu sou a prova viva de que isso não existe, certo? Para pessoas normais como eu e você, cara, para nós é o quê? É ralar, entendeu? É investir essas 4 horas. E nem é tão ruim assim, porque a gente podia estar carregando saco de cimento, entendeu? A gente podia estar, sei lá, entendeu? Rebocando parede, sei lá, batendo laje. A gente tá aqui, no conforto, né, do escritório, diante de uma tela com uns pixels coloridos, né? E hoje eu catei o telefone, fiquei 30 minutos com um cliente, com quem eu nunca tinha conversado, 30 minutos e vendi R$ 2.500. Pum, vendi um produto que eu tenho. R$ 2.500, pum. Cara, em 30 minutos. Olha o output de resultado. Olha o input que você tem, que é tão baixo, 30 minutos, com o resultado, R$ 2,5. 30 minutos. Imagina se você fizer isso 4 horas por dia, durante 2 anos. Você fica rico. E é só isso que você tem que fazer. Se você ainda for esperto e conseguir diminuir a quantidade de entrega, maximizando o resultado para o cliente, é mais fácil ainda. Porque aí você não precisa perder tanto tempo entregando para ter o mesmo resultado. Tem muito designer que comete esse erro. O cara enfia um monte de coisa na proposta, para pôr lá R$ 10.000, R$ 5.000, enfia um monte de coisa que o cliente não precisa. Tipo, dos exemplos mais clássicos é o manual de marca. O cara vai fazer um manual de marca para a mulher do brigadeiro, entendeu? Que nunca vai ler o manual da marca. Que nunca vai precisar disso, porque manual de marca é uma coisa mais institucional para alguém que tem equipe, etc, né? Então você investe, sei lá, quanto tempo na porra do manual de marca, que se você investisse fazendo 6 posts para ela no Instagram, ela já ia ficar mais feliz e ia dar mais resultado. Então, se você conseguir ser esperto e diminuir a quantidade de trabalho que você precisa ter para que o seu cliente tenha mais resultado, você consegue poupar o seu tempo, poupar o tempo do cliente, ser mais eficiente no trabalho e com esse tempo que sobra, você usa para prospectar. E aí essas 4 horas que você tem por dia, elas viram 5 horas, elas viram 6 horas, elas viram 8 horas. E você entrega nas outras 4 horas que você trabalha no dia. E aí você faz isso durante 2 anos. Só que a maior parte das pessoas que escolhe design, elas escolhem fazer coisas bonitinhas, elas escolhem criar e elas escolhem ser fofas, entendeu? Igual eu falo aqui, o cara tem um estúdio fofinho, entendeu? Com LED RGB fofinho e reclama da porra do mercado, entendeu? Então, o que eu quero passar pra vocês aqui é simplesmente um real talk, entendeu? Tipo, cara, pelo amor de Deus, acorda, entendeu? Faz o que tem que fazer. Sem reclamar, faz com um sorriso no rosto, porque podia ser muito pior, entendeu? Podia ser muito pior. Você podia estar numa profissão que paga muito menos, onde você tem um esforço físico maior. Quer dizer, a gente não paga deslocamento, porra, a gente não tem que almoçar fora de casa, a gente não tem que lidar no presencial com as pessoas, não tem que lidar com fofoquinha, não tem que lidar com um sistema ruim, né? Não tem que lidar com atendimento ao cliente, daqueles clientes chatos que fica reclamando. Entendeu? É uma função assim muito privilegiada que nós criativos temos. E ao contrário do que as pessoas acham, nós não vamos ser substituídos por IAs, tá? Não dá, porque IA é uma coisa assim. Nem vou entrar nesse assunto, mas assim, a IA, ela não pensa, ela não é lógica. Quer dizer, ela é lógica, mas ela não pensa, entendeu? A IA, ela sabe a descrição de uma árvore, ela sabe identificar na imagem o que é uma árvore, mas ela não percebe o ser das coisas, ela não consegue criar nada. E toda vez que a gente cria alguma coisa, a gente coloca um pouco de quem a gente é naquilo que a gente faz, certo? Então, a IA, ela não é capaz de fazer isso. Por isso que tudo que é feito com IA parece morto, porque é morto, de fato. Porque não tem ser ali dentro, entendeu? Isso é metafísica, eu não vou ficar explicando, entendeu? Então, assim, a ideia que eu quero passar é essa. Se você quer viver da sua criatividade, se você quer ajudar os seus clientes com comunicação, lute por isso. Trabalhe por isso. Passe frio por isso. Entendeu? Tá muito frio aqui fora. Certo? Passe frio por isso. Prospecte. Poste conteúdo. Não desista. YouTube. Cara, 3 vídeos por semana. Pra começar. 3 vídeos por semana. Abordagem. 100 abordagens por dia. Pra começar. Newsletter. 1 por semana. Tranquilo. Tá?
Fora indicação, fora reativar a sua base, fora conversar com os leads que estão ativos no WhatsApp, fora atualizar CRM. Isso tem que ser o seu foco, isso tem que ser o seu negócio. Certo? E se você fizer isso por tempo suficiente, pode ser que no futuro você não precise mais fazer. Pode ser que você fique tão bom em criar e você seja tão conhecido que você não precise mais prospectar, você não precise mais fazer call, você não precise mais de processo comercial. E se esse dia chegar, é só porque você fez um trabalho de base muito bom. Então, independente se você ama isso ou se você odeia, faça do mesmo jeito porque você escolheu ter um negócio de design. E é isso que significa ter um negócio. É prospecção, é abordagem, é adquirir cliente e é vender. E é isso que vai te tirar, talvez, do buraco que você se encontre, da dívida que você tem, da situação de vida que você contraiu. É isso, não tem outra forma. Pra nós não tem outro jeito. Acabou. Entendeu? Pra nós acabou. Esse é o único jeito. Então, vamos buscar fazer isso da melhor forma possível. E aí eu encerro esse vídeo com um CTA, porque eu sou marqueteiro, que é, se você precisa de orientação, preencha a pesquisa que tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você quer que eu te ajude, se você quer que alguém na minha equipe te ajude com isso, preencha aí a pesquisa que tem na parte de baixo do vídeo. Tamo junto, é só o começo. Deixa o seu like e se inscreve aí no canal.